Vamos passar então à seguinte sessão: transformação da cadeia transformação digital da cadeia de fornecimento da imunização. Vou começar apresentando a apresentação que temos no dia de hoje. Temos a Abimael Saxena, que é o chefe de fortalecimento do sistema de saúde em Penut, Índia, que tem mais de 15 anos de experiência em cadeia de fornecimento e imunização. É um engenheiro que tem uma maestria, tem implementado o sistema da ONU em Índia, ademais que tem trabalhado em projetos de digitalização em Indonésia, Sonar. Temos a Stefano Malvolti, cofundador, MMGH consórcio, tem mais de 25 anos de experiência em múltiplas áreas, vacinas, políticas, epidemiologia, e a lista segue. Também foi diretor da implementação de vacinas com Gavi. Também trabalhou em outras organizações, ele tem uma maestria em saúde pública e tem publicado múltiplas investigações na área de imunização. Damos um grande aplauso aos nossos palestrantes. Talvez tenha se dado conta que a Abimael não está conosco, mas tem uma solução digital assim que em 8 minutos esperamos que ele apareça na nossa frente. Me permita começar dizendo que faz um tempo, e não faz muito tempo, a digitalização era simplesmente de dados de imunização, de inventário. Tínhamos formulários físicos, temos cartões, formulários de requisição, e a ideia era incorporar de maneira digital. Agora temos soluções digitais que podem fazer muito mais que isso. Podem fortalecer a cadeia de suministro, de fornecimento e resolver muitos problemas. Na sessão de hoje, basicamente, temos 3 objetivos. O primeiro é fazer acreditar que a cadeia de suministro de imunização pode ser transformada digitalmente. Segundo, queremos dar exemplo de países, queremos dar lições de como podemos fazer de maneira efetiva. E 3, queremos que retorne ao seu país para que transforme sua cadeia de fornecimento em forma digital. Deixa eu começar falando das necessidades que pode dizer desafios, pode dizer problemas, que se apresenta nos sistemas de suministro de imunização, de imunidade. Começando com a cobertura 0 doses. O primeiro que necessitamos é disponibilidade de inventário. E para eles temos que fazer o rastreamento desse inventário de toda a cadeia de fornecimento. Temos que ter visibilidade, especialmente na última milha, para que possamos conseguir isso. Isso é uma necessidade muito importante. Segundo, enquanto mais países recebem a transição de Gavi, existe mais gastos. E os recursos seguem sendo limitados. Assim que tem um maior foco, ademais da disponibilidade de ter eficiência na cadeia de fornecimento e reduzir esses resíduos. Terceiro, devido à pandemia e cada vez mais desastres naturais pela mudança do clima, por conflito ao redor do mundo, necessitamos que a cadeia de fornecimento seja mais resiliente e temos que seja flexíveis e adaptáveis de uma só vez. E por último, com a introdução de novas vacinas, temos um sistema de entrega e o incremento no volume de vacinas tem um grande incremento nessa escala. Também temos visto novas tecnologias emergentes, ou que já têm emergido nos últimos anos. E primeiro são as tecnologias web e móvel. Não sei, não posso dizer, você já tem no bolso de vocês agora mesmo. A outra é a recompilação de dados automáticos. Esse é um bom exemplo para recompilar dados automaticamente. Tem outras tecnologias como código de barra e sensores que permitem fazer isso.
Também tem visto que tem muitos sistemas que são partes do sistema. Temos LES e tem visto no café de inovação, que se foca no padrão de interoperabilidade. Temos mais padrões para interoperabilidade. Tem modelos novos que também estão emergindo. E o último ponto desse sistema, de todos os dados que estão gerando, temos uma grande oportunidade para poder, com análise de dados avançados, inteligência artificial, e utilizar para de verdade melhorar nossa cadeia de fornecimento. E entre o ovo e a galinha, não sabemos que veio primeiro. Entre a necessidade e tecnologia, a necessidade veio primeiro. Tem tecnologias muito emocionantes, mas veja os problemas que temos para assignar alguma tecnologia que nos possa ajudar. Não temos muito tempo para entrar nesse mapeamento, mas somente queria mostrar essa animação. 1, 2, 3, 4. E agora ver esse macarrão. Basicamente a mensagem é que a combinação de diferentes tecnologias digitais, muito mais das que eu posso mostrar, podem utilizar, não talvez para resolver os problemas, mas para aliviar essas necessidades. Os dados são importantes, mas parece que a parte mais importante é despegar essa tecnologia dos países, como os países podem manter soluções digitais e sustentá-las. Em 2022, Gavi também criou uma estratégia digital. A parte do financiamento dos investimentos, também temos princípios e orientações para ajudar os países com seus projetos digitais, basicamente maximizar a informação digital e os esforços dos países. Começamos com saturação geográfica. É importante para a solução digital que não que cubra cada função da cadeia de fornecimento, mas sim cada localização no fluxo. Logo, claro, interoperabilidade, a missão que mostrei da slide, não é somente recompilar dados e dados de qualidade para poder fazer gestão da cadeia de suministro de maneira efetiva. E uma vez que possamos ter dados de qualidade, é importante utilizar esses dados para a tomada de decisão, senão os esforços se perdem. E outro aspecto é que somente temos focado em conseguir dados e utilizar dados, mais outro potencial da solução digital é que temos que optimizar os processos, optimizar a força de trabalho, tirar processo da cadeia de fornecimento. Padrões de software foi lançado junto com nossos sócios do Fundo Global. Isso ajuda os países a assegurar de que tem os melhores sistemas e que despega as melhores práticas em termos de digitalização. Também tem alguns aspectos e que temos que incluir a sustentabilidade nos projetos digitais. Não podemos fazer um plano há 3 anos e logo nos damos conta que o país não pode fazer essa transição. E logo a gestão e liderança forte. Não somente incorporar a tecnologia, senão que a gerência tem que se envolver nesse projeto de digitalização. E, de último, integração de programas. Temos falado disto e acredito que quando falamos de integração, a parte mais fácil é integrar sistema. Temos países com sistemas com diferentes programas, mas com uma só solução, uma só gerência, um só repositório de dados. Integrar infraestruturas, pessoas e processos, em realidade, é o mais difícil. Essa é a estrutura em geral a nível de setor. Mas o que é importante é que possamos ver como os países estão utilizando não só os princípios, senão também ferramentas digitais para
formar sua cadeia de fornecimento. Agora eu vou levar ao caminho digital da imunização em Índia, onde vocês vão poder ver algumas das coisas que nós temos falando para efetivamente transformar a cadeia de fornecimento. Olá a todos, meu nome é Manu, eu manejo a unidade de saúde Índia. Hoje tenho o prazer de poder falar do caminho da digitalização da imunização em Índia. Quero agradecer aos organizadores de me dar essa oportunidade. Me permite compartilhar minha tela e eu vou falar dessa transformação digital. Nós temos um plano piloto à escala e mede aspecto custo efetivo. Nós temos os casos de Covid, como se utilizou, para a traçabilidade de segmento, onde tiver todos afetados do Covid. E agora temos esta plataforma que se chama Enemus, que se utiliza para dar seguimento às vacinas de rotina. E também vamos ter o processo de aprendizado como a última parte do processo. Quando nós temos o programa de imunização, nós temos mais de 27 milhões de nascidos todos os anos por imunização. Por imunizar, temos 30 milhões de mulheres grávidas que também se dá imunização. Menos de 5 anos, as crianças menores de 5 anos, todos os anos, tem imunização, são mais de 100 milhões. Osso pronto em reserva de vacina, nós temos ao redor de 29 mil diferentes facilidades. Índia tem mais de 650 milhões de doses buscadas todos os anos em vacina e temos 9 milhões de imunização todos os anos. Mas esse número é tão grande, nossa equipe desenvolveu uma vacina eletrônica com a rede de inteligência para poder melhorar a cadeia de fornecimento. Também em 2021 nós iniciamos com Cowin para a vacina de Covid e que fosse administrada mais de 1.000 milhões de beneficiários até 1,2 milhões de beneficiários que necessitavam de administração. Isso pode ajudar o bem-estar comum com apoio de Gavi. E depois tínhamos o WIN, que era para registrar beneficiários elegíveis, que eram mulheres grávidas e crianças de 0 a 6 anos, para ter esse registro do resultado da vacinação. Em termos dos desafios e como nós trabalhamos esses desafios no aspecto da vacina eletrônica, havia uma falta de visibilidade em tempo real das vacinas. Não tínhamos visibilidade do controle de temperatura. Tinha baixa vida útil dentro de uma cadeia de fornecimento que era tão longa. Havia uma demanda no suministro. Limitava a infraestrutura, muitos trabalham com computadoras, tipo texto, tipo desktop. Índia tem também um nível complexo de 6 níveis para a cadeia de fornecimento de vacinas. Pelo menos em diferentes centros primários e alternativos. Vamos falar primordialmente do que nós começamos em 2014, que responde 3 perguntas importantes. Onde estão minhas vacinas? É a quantidade adequada e quais são as recomendações? Armazenamento. Como vocês podem ver, esse é o ecossistema completo e como funciona. Nós poderemos todos os geradores frios com aplicação móvel. E depois nós temos todos os trabalhadores da saúde trabalhando com o soro original. Estão registrando o que estão fazendo
no seu dia a dia os conteúdos, aplicações, os suministros. E também temos todo o sistema de gestão a nível de inventário nos diferentes sistemas que têm que ser desenvolvidos em geral, também para poder assegurar as quantidades óptimas, seja que se proporcionam. Também nós temos temperaturas ideais para poder guardar as vacinas, que isso é também capaz de guardar de qualquer diferente tipo de temperatura. Uma vez que essas temperaturas, amostras, estejam agregadas ao servidor de Evin, isso já se manuseia a nível distrital, regional, para saber as temperaturas e os inventários dessas vacinas. Nós também podemos ver os consumos e as notificações dos pontos das temperaturas. Também podem ver a diferente procedimentos e padrões da problemática que nós tínhamos. Todos esses ecossistemas são importantes. Vamos falar um pouco das soluções das coisas efetivas dessas iniciativas. Nós tínhamos o governo de Índia, em dezembro de 2018, uma avaliação que se fez através de Evin, que, em resumo, que nós tratamos de ver era que, se com Evin poderíamos ter a questão de dados. Muitas das melhores práticas que o Ministério de Saúde teve foi que puderam reduzir mais de 75% dessa falta dos inventários. Também teve um nível de sistema fortalecido a nível de distrito, regional e estatal. Se aprovaram os módulos de capacitação para todos que manejavam a cadeia de frios. Temos um nível de aderência e atividade de 99%. Tivemos 29.000 diferentes instalações de saúde que se estavam manejando em tempo. Neste momento, tínhamos muitas transições todos os meses e tínhamos diferentes amostras de temperatura que se estava tomando para manejar o melhor controle. Nós tínhamos, durante todo o período de implementação, ter todos os últimos pontos padronizados. Isso é a maneira como isso pode ser utilizado. Posteriormente, o Ministério de Saúde tinha uma plataforma de correio eletrônico que se utilizou para desenvolver COWIN. E vem do nome COVID, tem diferentes princípios. Onde tem certos asseguramentos que para proporcionar, por exemplo, o reconhecimento digital, quando estamos buscando a vacina, que queríamos não sacrificar a traçabilidade e a verificação. Na digitalização também, as vacinações têm que ser consistentes e também tem que haver um segmento de que esse segmento para encaminhar os diferentes códigos QR para fazer a certificação adequada de segmento. E também tinha diferentes princípios de guia, sistema tem que ser equitativo e inclusivo, para que as pessoas pudessem ter no local, em linha, em múltiplas línguas, dependendo dos estados. Não significa que nós temos diferentes estados e temos diferentes coberturas. COWIN é uma solução única, não havia variação, simplesmente que era inclusiva de certos aspectos, dependendo do estado também.
Nós tínhamos que ter esses dados de mais de 3 milhões de beneficiários, assim que tinham que ser escalados e ter a melhor possibilidade de evoluir. Esses foram os princípios e também tínhamos que agregar o ponto que tem retroalimentação e análise para poder estabelecer isso dentro dos usuários. Uma opção para os usuários. Com a ajuda de Cowin, nós tivemos o Ministério de Saúde e o Ministério da Família pudessem administrar digitalmente mais de 2 milhões de doses. E isso ajudou a 1,2 milhões na dose 1, a 940 mil milhões na dose 2. Também 70% dessas imunizações foram tradicionais. E também nós tivemos 74% que aconteceu nas áreas rurais. R$ 170 milhões de doses está sendo produzido nas áreas especiais. Nós tínhamos diferentes centros de vacinação e também tínhamos o centro de vacinação próximo às residências e os mesmos trabalhos. Nós também tínhamos um apoio de 9 milhões em uma maneira para poder mudar e fazer correções e os certificados para as queixas. Muito bem, passando do pilar 1 ao 2 e agora falando do pilar 3, que seria o WIN. Nesses 3 pilares, gostaria que ainda assim COWIN é mais de governança e não só tecnologia. É uma importância intuitiva das pessoas, processos e tecnologias, e essa é a forma como funciona o sistema. Agora, falando da UWIN, e qual era o seu raciocínio por trás disso? Íamos ter 1,1 milhões de beneficiários, isso queria dizer 30 milhões de mulheres que estavam fora da área reprodutiva e 374 milhões. Esses dados já existem no sistema. Logo, a gente teve 250 mil pessoas que aplicam vacinas, estavam registradas e estavam fazendo treinamentos online. E o sistema estava desenvolvido com uma grande arquitetura para poder elevar e gestionar o uso. O WIN inclui módulos de administração, temos a primeira parte de registro, se a mulher está grávida. Isso ajuda a também poder registrar outros temas, sessões adicionais que possa precisar. Tem módulos também que ajudam a que a enfermeira possa dar seguimento à gestação. Temos um módulo de planejamento das sessões para poder colocar no calendário que possam ver e solicitar as suas vacinas online. E temos também o tema do deslocamento. Isso se gera e eles podem ver como estão sendo feitas as sessões. Como vocês podem ver, tudo isso já funciona e nós temos 1,5 milhões de pessoas registradas. Na campanha que a gente tem, o WIN estava sendo usado de forma predominante. Por último, eu gostaria de falar um pouco do aprendizado. Em termos de governança,
precisam ter uma apropriação forte, devem estar muito perto do governo e mesmo assim a gente precisa ter recurso humano dedicado com as habilidades precisas. E como eu disse antes, não é somente a tecnologia, precisamos ter processos operativos, padrões fortalecidos. Isso é importante para a operabilidade desse tipo de sistemas e os mecanismos corretos. Quando a gente fala de soluções digitais a grande escala, esses são os ensinamentos de governança e agora vamos escutar um pouco do ensinamento técnico, como a base de dados tradicionais que temos em um sistema forte, desde o produto com licenças até operações sustentáveis. A interoperabilidade entre múltiplos sistemas de saúde, de vacinação, maternidade, não somente devemos ter o mesmo idioma, mas deve ser interoperativo, que tenham dados de diferentes regiões. Até aqui eu cheguei, muito obrigada. Agradeço aos organizadores, ao Ministério da Saúde e Gavi, e também a conferência de TechNet por ter dado essa oportunidade. Obrigado, posso responder qualquer pergunta dentro do possível. Muito obrigada. E desejo o melhor a todos vocês durante a conferência. Obrigada. Agradecemos, então, a Bimayu por ter feito a conferência desde Zoom. E, Stefano, você pode compartilhar as lições aprendidas de um estudo que ele dirigiu em 4 países. Eu sei que sou o último palestrante, antes os comentários de fechamento, então vou tentar ser muito rápido e focado. Os dados nesse estudo, que a gente vai compartilhar nos segundos, numa avaliação de 4 países, Honduras, Tanzânia, Ruanda e Guiné, são 4 sistemas. A gente vai se focar no sistema LMS, em dados coletados com 6 sócios, alguns estão representados aqui, e são os responsáveis para a colheita de dados com o apoio da Gavi OMS e o financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates. Se a gente se foca nos dados complexos e fluxos de informação, a gente pensa na transformação de cadeia de fornecimento que poderia ter como resultado com a implementação de soluções digitais, e temos 5 áreas macro que a gente presta muita atenção: governança, políticas existentes de digitalização que existem nos países, infraestrutura que já existe nos países, tecnologia da informação e os desafios também. A importância do recrutamento e retenção da equipe, que ao final são pessoas e trabalhadores, como alguém comentou. É fácil implementar um sistema, o que é realmente difícil é operar com pessoas. A qualidade dos dados e a comunicação de dados
são componentes sistêmicos e técnicos, mas também existem componentes de mudanças das culturas e o uso correto dos dados, e um pouco mais técnico, os passos meios, né, intermédios, nos impactos da saúde. Ok, o que temos nesse sistema LMIS na vacinação? Essas são as áreas que a gente pesquisou, a informação vai estar disponível. E vamos ver os resultados da pesquisa. E vamos pegar um ponto muito importante, que é a integração, duas dimensões de integração, por meio de sistemas e por meio de programas. Os dois são muito importantes, a gente viu muito bons resultados nos países que a gente fez a investigação, onde foi dada essa integração de sistemas, foi o caso da Tanzânia, onde os dois sistemas tiveram uma integração, um ecossistema interoperável para pegar o desempenho dos programas de imunização. E logo, esse sistema alimentava a gestão de dados. Tivemos um melhoramento no sistema logístico e uma redução de 3,8 a 3,2 na falta de fornecimento. E ter uma conexão com os programas de imunização e sistemas logísticos que alimentam o programa, produzem bons resultados. A outra dimensão de integração é por meio dos programas, e esse é o caso de Guinea, onde se implementou um só sistema em todos os sistemas de saúde, começando com a crise da ebola, malária, até outros programas que incluíam a imunização. É uma dimensão crítica para a sustentabilidade financeira, pragmática, e os resultados também são positivos, com a redução de mais de 4% do desabastecimento. É uma redução significativa em 45 serviços de saúde. Com 5 vacinas, incluída de sarampo. Essa integração no fluxo completo de dados para um melhor desempenho, que impacta diretamente na saúde. Eu não vou pegar muito do seu tempo e já vou finalizar com 5 recomendações principais. E eu peço desculpas que eu não consegui dar muitos detalhes. Essas são as conclusões e recomendações principais gerais para as ferramentas digitais, principalmente para a gestão de sistemas de informação de logística. O primeiro foi crítica. Essas ferramentas precisam ser desenhadas para satisfazer as necessidades programáticas, precisam ser desenhadas para ajudar ao trabalhador da saúde até o último ponto de entrega. Então, o fluxo que a gente falou, se esse não for o caso, o fluxo que a gente falou não vai ter um impacto, a utilidade do sistema vai ser questionado e não vão ser tomadas as melhores decisões. Não sempre acontece isso. Com relação a isso, o design, de forma intencionada, precisa ser alcançar a digitalização completa para o benefício dos trabalhadores da saúde e para que não tenha que duplicar o trabalho desses trabalhadores de saúde. Uma condição que surgiu claramente, uma condição crítica, que se não se satisfaz, os impactos vão afetar o ecossistema por completo e vai afetar o ecossistema da tecnologia de informação e a capacidade local. Inclusive, um mau desenho não tem que ser algo novo. Mas nossa recomendação não é investir se essas pré-condições não são satisfeitas. E um chamado geral para todos que estão aqui nessa sala, a necessidade para a implementação de uma investigação para entender o impacto dessas ferramentas eletrônicas
Esse estudo fizemos em 4 países. Em muitos aspectos que surgiram, e acreditamos que tem uma necessidade de desenvolver um melhor entendimento. E temos discutido com muitos colegas, talvez que estamos num ponto em que podemos nos reunir para gerar mais aprendizagem e mais lições, e temos que entender um passo mais adiante, não somente ver o resultado dos estudos, senão também tem que ver as linhas de tempo de vacinação, o impacto na cobertura, que ao final vai ajudar a redução de mortalidade. E último ponto, mais dirigido aos países, com o empoderamento dos países, a necessidade de monitoramento e avaliação tem que ser incluído no desenho de implementação dos sistemas. É a única maneira para que os países sigam cobrindo esse financiamento e proporcionando retroalimentação. Para nós foi muito bom trabalhar com eles, cobrindo certas áreas, mas afinal tínhamos que dar estudo aos países e dar essas recomendações para as seguintes avaliações nos seus países. Eu acho que eu respeitei meu tempo. Excelente. Muito obrigado. Temos 5 minutos para pergunta e retroalimentação. E logo vamos com os comentários de fechamento. Perguntas, feedbacks, comentários, a 1, 2. Ranjit, and then Dorothy. I'm not sure if Abhimanyu is online. It's a question to him. What's the plan of expanding this to other countries, even? Uma pergunta para expandir em outros países adicionais. Planos para expansão de outros países. Posso responder bem rapidamente. Eu sou a pessoa correta para responder. E se eu não posso responder, eu posso contactar. É que o governo da Índia tem uma política de fonte aberta e são sócios com o PNUD e com muito prazer, qualquer país que deseje utilizar esse código de fonte aberta para os projetos de digitalização. Qualquer país que tenha esse interesse tem que chegar de maio. Obrigado, Ajin. Acho que essa pergunta era para você. É uma observação. Na sua apresentação, você fez uma grande observação sobre que a digitalização não é algo que tem que estar restringido a provas piloto, com criação de inovação ou soluções digitais e logo fazer essas provas. O grande problema, e acredito que é uma grande falha, a introduzir a digitalização em sistema de saúde, ou inclusive na cadeia de fornecimento. É a visão a curto prazo de investir nesse tipo de inovações. Qual seria a sua recomendação? Porque estamos vendo uma falta de investionice. Up to the sustainable phase. Desde o desenho até a fase final do sistema. Sim, o mais importante, acredito que muitos atores, os nossos sócios de implementação, estão ajudando aos governos com os programas EPI. E esses projetos de digitalização viram quanto tempo leva na maioria dos países e se vão dar conta que, apesar que os tempos de implementação estão colapsando, o importante é que estamos começando a ter diferentes lições de diferentes países. Pode ver benefícios, que esses estudos quantificam alguns benefícios. Esses projetos, às vezes, são autossustentáveis e ajude a economizar dinheiro. Desta maneira, você pode ter essa conversa com os governos para que os sócios possam seguir sustentando esse sistema e pode ser autofinanciados. Muito obrigado, Sasha.
Um grande aplauso para todos os palestrantes.